Nos últimos meses, quem teve a oportunidade de passar em frente ao Teatro Álvaro de Carvalho, no centro de Floripa, com certeza viu uma faixa vermelha anunciando a Mostra Internacional de Instrumentos Medievais de Tortura. Mas o que nos motiva a conhecer essas ferramentas bizarras utilizadas em atos de grande crueldade? Talvez uma reflexão sobre tamanha falta de respeito com os seres humanos. A tortura é um pesadelo que acompanha a história do ser humano. Na Idade Média, durante a Inquisição, era a maneira mais comum de se punir os hereges. Então, a Inquisição é a época mais famosa da tortura. Mas após o período medieval, a tortura ela entra em declínio pela Igreja e começa a ser usada cada vez mais amplamente pelo Estado moderno. Os príncipes e os reis usam a tortura como meio de garantia de poder. A cadeira inquisitória é a peça mais antiga do museu. O ser humano era colocado aqui nu e com o próprio peso dele, lentamente os pregos iam penetrando. Então aqui ele leva 3 dias para morrer. O primeiro cinto inventado foi o masculino. Ele foi inventado para que os escravos não reproduzissem. Depois, o cinto de castidade feminino foi inventado para proteger a mulher do estupro. Os açoites de ferro aparecem muito no filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Nada mais é do que 2 bolinhas cheias de espinhos, que pesa mais ou menos 500 gramas de ferro puro, onde era jogado no prisioneiro e depois puxado. O balcão de tiramento aparece no filme Coração Valente, onde o prisioneiro vinha para ser interrogado. Mãos na corda, coxa nos espinhos e pés nas algemas. E o carrasco ia esticando a pessoa até 30 centímetros. Óbvio que uma pessoa que é esticada até 30 centímetros, ela morre. Então, digamos que uma pessoa está sendo torturada ali, inquirida, e cresce 10 centímetros. A pessoa não morre, mas fica aleijada pro resto da vida. E o que é esse instrumento aqui que parece uma lança? Essa se chama a empalada. Conde Drácula era um grande empalador. Ele tanto empalava serviçais como inimigos dele. O empalamento tem uma curiosidade, ele não pegava os órgãos vitais. Então, por isso, a pessoa demorava 3 horas viva. Todo mundo conhece o Conde Drácula como um vampiro, né? De vampiro ele não tinha nada, ele simplesmente era um conde totalmente louco. Tá vendo só? E não foi só na Idade Média. A tortura se estendeu ao longo dos séculos e ainda existem países que a utilizam como método para arrancar confissões ou informações. No Brasil, um exemplo é a ditadura militar. A tortura é prática recorrente nesses dispositivos militaristas que sustentam as ditaduras, mas a tortura é vista de maneira muito negativa pelo conjunto da sociedade. Então, a ditadura se faz sempre acompanhar de uma ilegitimidade. Ela se faz acompanhar pela ideia do terror, pela ideia do medo.